Olha só, o texto do filho pródigo mostra o pai, ele tendo atenção igual para os dois filhos. Quando você olha a parábola, você vê lá no início da parábola que ele distribuiu a herança para os dois. Mas um não saiu para gastar, o outro ficou em casa. Tinha a herança, mas não sabia usufruir a herança. O outro foi lá, tinha a herança, gastou tudo, se quebrou. Eram dois filhos perdidos, mas Deus trata conosco de acordo com a sua graça. Um estava cheio de herança e perdido em casa. O outro tinha herança e perdeu fora de casa. Gastou a herança não para produzir vida, e sim para produzir morte. Foi o que aconteceu com o mais moço. A bênção que ele tinha recebido, ele desperdiçou. Para o mais moço, mesmo apesar da irresponsabilidade de como ele lidou com a herança que recebeu, o pai entregou na mão dele. Que Deus não exige nada de nós. Tudo o que Deus derrama sobre nós é por graça. E tudo que precisamos é da graça de Deus. O filho mais moço tinha acesso ao coração do pai. Ele sabia como acessar o coração do pai. Não tinha constrangimento nem medo, o contrário do outro. Você vê o paralelo dos dois filhos, do mais moço e do mais velho? O mais velho tinha medo de usufruir o que era dele. Não tenha medo de caminhar com Deus, de saber que Deus está com você e que tudo que Deus tem é nosso. Amém. A melhor coisa que nós temos em Deus é a vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. A vida eterna está presente em nós. Ele nos concedeu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Hoje nós temos a vida, a verdadeira vida, a vida em abundância, que é a vida no Evangelho. O filho mais velho não tinha liberdade nem intrepidez de reconhecer o pai, que o pai não é um carrasco. O pai é um Deus amoroso, é um Deus gracioso, é um Deus que derramou a sua graça abundantemente sobre cada homem, sobre cada mulher. Não importa se você fez algo errado, você continua sendo filho de Deus. Amém. Amém? Porque os nossos filhos não deixam de ser nossos filhos, porque eles cometem erros. Agora você não será mais meu filho por causa do teu erro. Nenhum pai faz isso, nem mesmo Deus. Tem um texto do Evangelho, acho que é Jesus ensinando, que ele diz assim: se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará boas coisas aos que o pedirem? Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de amor. Amém. Glória a Saiba acessar o coração de Deus. Hebreus 4,16, ele diz assim: acheguemo-nos confiadamente, com confiança ao trono da graça, a fim de você receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. A ocasião que for, tenha confiança em Deus, tenha confiança na graça dele. Esse trono, essa graça está aberto no caminho que foi aberto na carne de Jesus, num novo e vivo caminho a esse trono da graça. E ali nós encontramos misericórdia, graça, sempre quando precisamos. Amém. Glória a Deus. Sempre confiando, crendo. O acesso à graça é pelo crer.
Deus está mais interessado em nos abençoar, derramar as suas bênçãos sobre você, do que receber algo de nós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Como diz Tiago 4,8, o Pai repartiu os haveres com seus filhos. João 16:24 diz assim: pedi e recebeis, para que a vossa alegria seja completa. Não é por méritos, é apenas por graça. O Pai derramou sobre nós o livre-arbítrio. O Pai não respalda a atitude de ninguém. Ele não respalda a atitude, mas ele deixa o caminho do arbítrio. Ele respeita as nossas decisões, porque Deus não criou eu e você para um relacionamento mecânico. Assim, dessa forma, não foi que Deus nos criou. Deus nos criou para ter relacionamento por nossa própria vontade. Amém? Amém. Isaías 1:19. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus não nos obriga a nada. Deus derramou a sua graça. Tem um texto aqui de Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3, que eu quero ler com vocês. Diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que lhe foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Assim é a atitude de Deus com seus filhos. E assim é a atitude das lideranças também com as pessoas que estão sendo ensinadas e doutrinadas no Evangelho através do nosso chamado, tendo uma liderança que não se intromete na vida da pessoa, mas deixa a pessoa livre. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não constrangendo as pessoas. E quantas vezes nós fomos constrangidos? Quantas vezes? Mas pastoreai espontaneamente como Deus quer, nem por ganância, sorte da ganância, mas por boa vontade, nem como dominadores dos que lhes foram confiados, antes tornando-se modelo do rebanho. Amém. É assim que Deus quer as lideranças, que sejam modelos, não fiquem constrangendo as pessoas, não fiquem extorquindo as pessoas por ganância, porque logo o Supremo Pastor vai se manifestar e nós receberemos a imarcessível coroa da vida, coroa de glória. Amém. Glória a Deus. Amém? Todos nós receberemos. Assim como eu posso ser uma liderança sobre vocês, eu também sou ovelha. Sou do rebanho de Deus. E assim é o Pai. O Pai não nos constrange a nada. Deus não te constrange a nada. Deus tem mais para te dar do que você dá para Ele. O Pai liberou o Filho. Ele não partiu atrás. Deus nos dá liberdade completa, arbítrio, para você fazer da maneira que você achar que deve fazer. Mas você tem que conhecer seu Pai. O Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para salvar.
O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Por isso que precisamos conhecer a que espírito pertencemos. Lembra dos Boanerges? Tiago e João queriam tocar fogo do céu nos samaritanos. O Filho do Homem veio salvar, não destruir. Por isso que Deus não quer nos destruir, Deus quer nos salvar. Por isso nós não cremos no Evangelho em que Deus quer destruir a pessoa, porque ela está errando. Nossos filhos naturais erram direto. E o que nós fizemos? Vamos ensinando, para que eles não errem, para que eles sejam educados, e assim é Deus conosco. É dessa forma. Deus nos perdoa antes mesmo do nosso arrependimento. Porque é o amor de Deus, a misericórdia de Deus que produz o arrependimento. É Ele mesmo que produz o arrependimento. Então Ele já nos perdoou antes de nós chegarmos ao arrependimento. Vê a atitude do pai, avistou, se compadeceu dele, correu atrás dele, abraçou, beijou. É assim que Deus está nos esperando todo dia, toda hora, todo momento. Mesmo que nós tenhamos saído, não é saído de um grupo religioso, ou nos sintamos constrangidos, ou nos sintamos que estamos em pecado, antes mesmo do nosso arrependimento, antes mesmo disso, Deus já nos perdoou em Cristo. Ele nos perdoou dos pecados do passado, do presente e do futuro. Nós estamos perdoados para todo sempre. Toda a ira de Deus já foi descarregada na cruz de Jesus, no Calvário, no corpo de Jesus. Não sobrou nada para nós, está tudo sobre Ele. Quando eu aceito a obra da cruz, eu estou redimido, liberto, salvo, transformado, perdoado pelo poder dessa obra. Amém. Por isso que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é hoje e é eternamente. Amém. Ele nos perdoa ontem, hoje e amanhã. É uma obra eterna, é o sacrifício eterno para todo sempre. Nós precisamos crer nisso. Tem muita gente que não crê dessa forma. Ela acha que está sempre em débito. É claro, queridos, que nós não vamos aproveitar que a graça de Deus é superabundante sobre nós para que nós venhamos pecar. À medida que a gente vai tendo o conhecimento de Deus, o pecado vai sendo eliminado automaticamente da nossa vida. Mas nós podemos errar. Se nós cairmos, o Senhor nos levantará de novo. Amém. Há solução. Porque se não há mais solução para uma pessoa, então Deus não é o que se diz a respeito de Deus. Deus não é esse Deus que nós estamos exemplificando aqui. Deus é qualquer coisa que não tem misericórdia. O homem não tem misericórdia, mas Deus tem. Lembra quando Davi, no censo de Davi, quando ele levantou o censo do povo, aquilo não foi agradável aos olhos do Senhor, e Deus pediu para que Davi escolhesse uma punição para ele. E Davi sabe o que disse? Caia eu nas tuas mãos e não caia na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia, mas Senhor, muitas são as tuas misericórdias. Amém. Glória a Deus. Deus é um Deus de misericórdia. Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Que amor! Quem ama, perdoa. Não dá para desassociar isso, perdão e amor. Quem ama, perdoa. Ele nos amou e nos deu vida por sua graça. Ele nos amou e enviou seu Filho para expiação dos nossos pecados, e por isso estamos livres. Para andar debaixo desse favor, para andar debaixo dessa graça. O Pai
sempre tem a certeza que o final da história é um final feliz, porque Deus habita na eternidade. Deus não habita no tempo. Deus conhece o passado, Deus conhece o futuro, Deus conhece o presente, Deus está fora do tempo. Ele é o Pai da eternidade. Ele é sempre eterno, não tem princípio de dias, nem fim de existência. Deus é um absurdo. Deus é uma doideira total. Ele conhece o fim desde o começo. Ele sabe que a nossa história é uma história com um final feliz. Eu vou repetir. Deus conhece a nossa história, a minha história, a sua história, e sabe que a sua história e a minha história é uma história que tem um final feliz. Amém. Amém. Tem um final feliz. Creia. Todos os nossos dias, está escrito lá no Salmo 139, foram escritos e determinados, mesmo quando não havia nenhum dia ainda. Todos os meus dias foram preparados. É o retorno do filho. É o retorno do filho pródigo. Todos os meus dias foram preparados. É o retorno daquele que estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. O Pai o avistou, o Pai contempla com sua maravilhosa graça. Deus, olhando para nós, Ele nos olha com graça, um olhar gracioso, a maravilhosa graça de Deus. Quando fazemos um movimento em direção à presença de Deus, Ele nos vê. Não há nada que alegre mais o coração de Deus, o coração do Pai, que ver seus filhos se movimentando em sua presença. Que você está na presença dEle. E você está aqui em casa, na rua. Nós temos essa unidade de espírito conectados com Ele. Num Wi-Fi, banda larguíssima, né? Um Wi-Fi que não trava nunca. Porque é uma comunhão de espírito para espírito. Olha que o livro de Coríntios fala que o ministério do Espírito é um ministério muito mais poderoso que o ministério da antiga aliança. E o ministério do Espírito é o ministério de Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Glória a Deus. É Cristo em você o tempo todo. É conexão, é o Espírito dele dentro de nós. Salmos 16 diz assim: na sua presença há plenitude de alegria, na sua presença há vestimentas novas, há nova autoridade, os nossos pés são calçados, nós somos revestidos. O Pai se compadeceu, sempre terá compaixão por um filho arrependido. E antes mesmo do arrependimento, o Pai se compadece dos seus filhos. O Pai corre em direção aos seus filhos. Enquanto o filho andava de volta para casa, o Pai já estava correndo a passos largos em direção do filho. Ele tem pressa. O Pai se importa. Ele te ama, te acolhe, te quer bem. O Pai te abraça, o Pai te beija. É maravilhoso. Amém. Glória a Deus. É maravilhoso. Este meu filho amado, em quem eu me comprazo. É isso que ele diz para nós. Este é meu filho, minha filha, em quem eu tenho prazer. Este é meu filho, minha filha, a ele ouvi. Ele disse isso de Jesus. Quando Jesus já era filho maduro, filho ruiós. Mas nós, quando chegamos à maturidade, Ele diz a respeito de nós: este é meu filho. Ouçam Ele. Amém. Ouçam ela. O Pai o abraçou. Antes mesmo que ele dissesse uma só palavra, o Pai aceitou
e o recebeu do jeito que ele estava, todo fedido, cheiro de carniça, de porco, de pecado, de tudo. O pai abraçou, beijou, mandou trocar a roupa, mandou fazer uma festa. É assim que Deus nos acolhe, nos abraça. O pai nos envolve em seus braços de amor. Que história linda, né? É a nossa história com Deus. É a nossa história, Jesus contou isso. Não tem nomes, apenas personagens. E nós somos os personagens dessa história. Amém. O pai o abraçou, mesmo com ele, com aquele cheiro. E quando nós nos arrependemos, como diz Paulo, ele diz assim, nós somos o bom cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo, tanto nos que se perdem, quanto nos que se achegam e se salvam. Cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Exale o bom perfume de Jesus. Em todo lugar, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho. Por fim, o pai o beijou e era como se ele estivesse dizendo, eu te amo, sou teu amigo, eu gosto de você. João 15, 13, 15 e 17 diz assim, ninguém tem amor maior que esse, que dar a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Não vos chamarei de servos, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu vos dou a conhecer. E isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros, assim como o Pai ama a todos nós, que nós possamos amar uns aos outros. Amém. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Essa é a maravilhosa graça do Pai, que está derramada sobre nós. Amém. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua graça, por teu favor, derramado em nós, por intermédio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque fomos abraçados, fomos recebidos quando estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos mortos e por tua graça nós fomos revividos. O Espírito de vida, a vida de Cristo entrou em nós. O teu Espírito entrou em nós, Pai. E hoje nós temos vida. E vida em abundância. Amém. E vida em abundância. Obrigado, Senhor, por tua graça e tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.